Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem? Espero que sim, né? Então, hoje nós vamos trabalhar História, página 10, Conhecimento do uso da terra. Vamos ler comigo o quarto ano. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os Tupi-Guarani, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, cocos e pequim, por exemplo. Os indígenas que viviam em áreas distantes do litoral praticavam agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares, que não eram naturais dessas terras. Apesar de seres muito comuns na atualidade, como é o caso do milho. Você sabia? O milho é originário da América Central, onde atualmente se localiza parte do México. Para os indígenas taínos, mães, palavra que se refere milho significa sustento da vida, porque esse vegetal pode servir de alimento para um grande número de pessoas. Você viu que interessante, quarto ano, né? Então, aqui, ó, os povos indígenas da América Central transformaram lentamente a planta ancestral do milho. Há muitos anos, as espigas eram menores e tinham poucos grãos. Então, ó, como elas eram, né? Viu como elas foram modificando? A mandioca também é chamada de aipim. É um vegetal que também foi adaptado para o consumo. A mandioca está presente na culinária brasileira de diversas formas, por exemplo, cozida, feita na preparação de beiju, tapioca e farofa. Aqui nós vamos falar o beiju é de tapioca, é um prato tradicionalmente indígena, comum no Nordeste e demais regiões do Brasil. Vamos para a próxima página. Lápis na mão. De acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, faça o que se pede. Leia a frase e marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios e canoas e abriam estrada por terra? O que vocês acham, quarto ano? Vamos pensar um pouquinho, né? Os povos indígenas viviam apenas de caça e da pesca? Não viviam, né, pessoal? E os povos indígenas tinham todas as mesmas culturas e falavam uma única língua? Vamos pensar um pouquinho. Então, né, agora reescreva e torne verdadeiro o que você marcou falso, tudo bem? Então vamos lá. Retorne ao mapa da página 4 para responder as questões a seguir. Então, nós vamos voltar lá na página 4, tá bom? O mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época? Será, pessoal? Né? Vamos pensar lá, né, que existiam diferentes culturas, né? Falavam diversas línguas. Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Pesquise características de chefes indígenas do passado e da atualidade. Após a pesquisa, desenhe uma semelhança e uma diferença entre os chefes de aldeia conforme os espaços indicados, tá bom? Então, vamos pesquisar, né? E vamos ver a diferença do passado e da atualidade. Agora, nós vamos para os povos vindos do
além do mar, para o atual território brasileiro. Vamos lá, quarto ano. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 2022, né? Desculpa, eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus passaram a vir para essa terra, pois assim como os portugueses buscavam riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Então, né, olha que interessante. Com a tribulação dos caravelas também vieram os padres jesuítas responsáveis por converter e catequizar os nativos. Então é bom vocês circularem aqui, tá bom, pessoal? Então vamos continuar nossa leitura aqui, tá bom? Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Olha que legal! Ao reconhecer o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Iniciaram os portugueses ocupavam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Então aqui nós temos a imagem, né? Olha para vocês verem. E aqui, ó, nas velas das caravelas e naus espanholas, portugueses havia um desenho conhecido como cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica. Naquela época, os reis europeus eram católicos. Você sabia? As tentativas de cultivo de cana-de-açúcar vegetal, com o qual é possível produzir o açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era próprio para o plantio da cana. O açúcar era muito valorizado na Europa. Olha que interessante. Vamos para a próxima página. Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas. Então quer dizer que eles tinham condições, né, de fazer essas viagens, que eram bastante custosas, que eram caras, tá bom, pessoal? No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza, que estava além do mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. Vamos ler comigo, quarto ano. A madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis. A seiva da árvore de coloração vermelha era usado para atingir os tecidos. A tinta extraída do pau-brasil tingia roupa, acessórios, tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava riqueza e poder. Olha que legal. Núcleo avermelhado da árvore pau-brasil. Então aqui, né, é o núcleo avermelhado do pau-brasil, tá bom?
Olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, quarto ano, que legal. O Brasil, ele levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preços muito altos. Olha bem, né? O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preço muito alto. Vamos dar sequência aqui. Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e, depois, peneirar essa mistura. E, para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Então esse aqui, né, ó, como eles faziam o processo para tingir, né, o tecido. Vamos lá para a página. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje de história, tá bom? E voltamos na próxima, tudo bem? E daí aqui, ó, na página 14, eu, historiador. Então, deixa eu só repetir para vocês lerem, tá? Esse trecho da Carta da Escravidão, Pero Vaz, de caminho ao rei de Portugal, Dom Manuel, certo? E daí vocês vão fazer essa leitura com muita atenção. E aqui nós temos duas questões, certo? Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Assinar as alternativas que melhor correspondem ao trecho. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se a nela tudo por causa das águas que tem. Então vocês vão ler lá e vamos ver, né? Pero Vaz, de caminho, né? E vamos analisar, tá bom? E a C, em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Tudo bem? Então nós vamos, né? Vou deixar aqui esse trecho aqui dessa carta para vocês lerem e responderem. E podem responder aqui mesmo, né? Ó, tem espaço, tudo bem? Então tá bom, pessoal. Até mais e um forte abraço.